Então, gente, boa tarde. Hoje a gente vai dar seguimento, né, à nossa aula de introdução à neuroanatomia. E, inicialmente, vamos relembrar um pouquinho da aula passada. A gente viu um pouco de embriologia, né, a neurulação na terceira semana e a formação das vesículas primárias, o prosencéfalo, que dá origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, o mesencéfalo, que vai dar origem ao mesencéfalo, a porção mais cranial do tronco encefálico, e o robencéfalo, que vai dar origem à ponte, bulbo e ao cerebelo. Além disso, a gente sabe que o remanescente do tubo neural vai dar origem à medula primitiva, que por sua vez origina a medula espinal. Aqui, novamente, só para a gente revisar, a divisão, né, do cérebro em telencéfalo e diencéfalo, o tronco encefálico e o cerebelo. Bom, vamos iniciar falando um pouquinho da medula espinal. A medula espinal é a porção do tubo neural, né, que vai se originar a partir da medula primitiva, que menos se altera ao longo do desenvolvimento. E aí, por isso, ela tem uma estrutura, digamos que mais simples, e aí nós vamos começar. O seu limite cranial é ao nível do forame magno. Então, acima do forame magno, a gente já vai considerar o bulbo, e abaixo, a gente já vai considerar a medula. Vamos começar falando um pouquinho sobre a medula espinal. A medula espinal é a porção do tubo neural, né, originada a partir da medula primitiva, que menos vai se modificar ao longo do desenvolvimento embrionário. E por isso ela tem a estrutura mais simples e a gente vai começar estudando por ela. O seu limite cranial é ao nível aqui do forame magno. Certo. A medula espinal, ela se localiza aqui no forame vertebral, que é um canal que existe entre o corpo vertebral e o arco vertebral. Além disso, ela tem aproximadamente 45 centímetros de comprimento e ela não ocupa todo o canal vertebral. Ela termina mais ou menos entre L1 e L2. Além disso, o seu diâmetro não é homogêneo. Ela possui duas dilatações, que são as intumescência cervical e intumescência lombosacral. Essas intumescências existem exatamente pela maior quantidade de raízes nervosas penetrando essas regiões. A intumescência cervical, né, por causa que vai formar o plexo lombosacral, o plexo braquial, que vai inervar os membros superiores, enquanto que a intumescência lombosacral, as fibras que a penetram, vão dar origem ao plexo lombosacral, que vai inervar os membros inferiores. Como a gente pode perceber aqui, a porção final da medula espinal forma o que a gente chama de cone medular. Certo. Em relação aos envoltórios, da mesma forma que o telencéfalo, ela também da mesma forma que o encéfalo, é também envolta por meninges, membranas fibrosas, né? E a mais externa, novamente, é a dura mater, que é a mais firme. A do meio é a aracnoide e a mais interna é a pia mater, que inclusive vai delimitar os sulcos e fissuras da medula espinal. Outra coisa interessante é que a dura mater vai envolver as raízes nervosas. Isso é muito importante porque ela oblitera essa passagem, impedindo que o líquor saia. Aqui a gente consegue ver melhor a dura mater, olha a espessura dela, que ela é bem mais espessa, a aracnoide e a pia mater, que é completamente aderida e a gente nem consegue diferenciar tão bem. Aqui a gente percebe novamente aqui a dura mater e percebe que a dura mater ela vai se estendendo muito para além do cone medular. E aí ela vai formar um fundo de saco, que é o saco dural, certo? Além disso, a pia mater, que vai envolver toda a medula, ela também desce além do cone medular e vai formar esse filamento terminal. E o filamento terminal ele é bem longo e ele, inclusive, perfura o saco dural.
E aí, ao perfurar o saco dural, ele se junta com a dura mater e forma esse filamento da dura mater espinhal, que vai, né, formar o ligamento coxígeo. Okay. Além disso, essa região aqui formada, essa região aqui abaixo do cone medular, ou seja, formada por esses nervos espinhais, por esses envoltórios que ainda se prolongam, é chamada de cauda equina. Além disso, né, o que são segmentos medulares? Os segmentos medulares são segmentos da medula ao qual se conectam as raízes nervosas. E aí, para cada par de nervo espinhal, a gente tem um segmento medular específico. Então, são 31 segmentos medulares e 12 nervos espinhais, sendo 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 nervo coxígeo. Agora, uma coisa que é interessante é que a gente tem 8 nervos cervicais, no entanto, a gente só tem 7 vértebras cervicais. Então, no início, né, nos 7 primeiros nervos cervicais, a gente tem sempre a raiz nervosa saindo acima, saindo aqui acima da vértebra, lembrei. Aí, só que quando chega no segmento C8, como só tem 7 vértebras, ela vai acabar saindo por baixo da 7ª vértebra. O nervo 8º, né, vai começar a sair por baixo da 7ª vértebra. Isso se dá devido ao ritmo diferente de crescimento. Antes do 4º mês de vida embrionária, a medula e a coluna vertebral vão crescer no mesmo ritmo, de forma que cada segmento medular, né, relacionado à sua raiz nervosa, vai formar um ângulo de 90 graus com o forame intervertebral pelo qual passa o nervo, né? Só que, a partir de então, a medula espinal a coluna vertebral começa a crescer mais do que a medula espinal, principalmente na sua porção mais caudal. E aí, com isso, né, como cada segmento medular ainda mantém a sua relação com o respectivo filamento que vai sair pelo respectivo forame intervertebral, vai acabar havendo uma verticalização dessas raízes nervosas, que vão se dispor dessa forma, com um ângulo cada vez menor em relação à medula. E aí, né, por conta disso, né, quando a gente palpa um processo espinhoso, né, não necessariamente a gente vai estar exatamente naquele segmento medular. Então, a gente tem uma regrinha prática, que é exatamente quando eu palpo o processo espinhoso de C2 a T10, para saber o segmento medular, eu adiciono mais 2. Então, se eu estou no processo espinhoso C2, então quer dizer que eu estou no segmento medular mais ou menos sobre o segmento medular mais ou menos C4. Já quando se palpa os processos espinhosos de T11 e T12, eles se encontram sobre os 5 segmentos lombares. E quando a gente palpa L1, o processo espinhoso de L1, a gente está diante dos 5, corresponde, né, aos 5 segmentos sacrais, que está sobrejacente. Além disso, a medula vai possuir fissuras ou sulcos, como por exemplo aqui, né, a fissura mediana anterior e os sulcos laterais, anterior e posterior. Nesses sulcos laterais, anterior e posterior, se conectam filamentos radiculares. Esses filamentos radiculares, no caso dos dorsais e dos ventrais, vão dar origem, respectivamente, às raízes nervosas dorsais e ventrais. No caso das raízes nervosas, elas têm uma porção que é o gânglio espinal. No gânglio espinal, a gente vai ter neurônios pseudo-unipolares, que vão emitir um segmento
central aqui para o corno anterior para o corno posterior da medula, e um segmento periférico que vai estar conectado à periferia e vai captar os estímulos. E aí, distalmente ao gânglio espinal, as duas raízes dorsais, as duas raízes nervosas, dorsal e ventral, vão se conectar e formar o nervo espinhal. Além disso, como a gente pode perceber aqui, diferentemente do encéfalo, a substância cinzenta da medula se encontra na parte central da medula e tem esse formato aqui de H, enquanto que a substância branca está ao redor dela. Aqui nessa imagem, só para a gente perceber que as raízes nervosas vão sair nesse forame intervertebral. Aqui nesse esqueminha, a gente consegue ver melhor. A substância cinzenta da medula, ela vai ser dividida em colunas, ou também chamados de cornos. E aí nós temos os cornos posteriores da medula, que vão estar relacionados principalmente, né, às vias aferentes, e os cornos anteriores, que vão conter os neurônios eferentes, os motoneurônios que vão inervar a musculatura esquelética. Além disso, de T1 a L2, né, a gente vai ter também os cornos laterais. E esses cornos laterais estão nesses segmentos exatamente porque eles possuem os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático. Além disso, aqui também a gente pode perceber, né, o canal central da medula, que é um remanescente lá do canal da medula primitiva. E aí em relação à substância branca, ela é formada por fibras mielínicas, que, por sua vez, né, constituem tratos ou fascículos. E ela é dividida, né, em funículos. Então, a gente tem o funículo anterior, que vai ficar entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior. O funículo lateral, que vai ficar entre a fissura anterior lateral e a fissura lateral posterior. E o funículo posterior, que vai ficar entre a fissura lateral posterior e o sulco mediano posterior. Esse funículo posterior, ele é dividido em duas porções, porque eles são formados por dois fascículos diferentes, que no caso é o fascículo grácil, que é esse mais medial, e o cuneiforme, que é esse mais lateral. Aqui eu trouxe assim um arco reflexo, porque é a forma mais simples inicialmente da gente compreender como é que ocorre esse circuito nervoso mesmo de vias aferentes e eferentes. Então, aqui eu trouxe o exemplo do reflexo patelar, que é um reflexo miotático. A gente sabe que os reflexos miotáticos são responsáveis pela manutenção reflexa do nosso tônus muscular, exatamente porque a própria gravidade vai estimulando, vai estirando os fusos neuromusculares. Os fusos neuromusculares, eles estão dispostos paralelo às fibras musculares extrafusais, né, que são responsáveis pela contração efetiva. E aí, quando a gente faz a percussão aqui do tendão do quadríceps, a gente provoca um estiramento desses fusos neuromusculares. E esses fusos neuromusculares são inervados por neurônios aferentes. E aí eles vão levando esse neurônio aqui, vai pegar esse estímulo sensitivo, vai levar aqui para o corno posterior, e seja diretamente ou seja indiretamente por meio de um interneurônio, eles vão se conectar aqui ao neurônio eferente do corno anterior. E aí esse neurônio eferente, né, que é um motoneurônio, inerva a musculatura esquelética, que no caso que a gente está falando é a musculatura esquelética do quadríceps. E aí com isso a gente vai ter a extensão do joelho. Mas mesmo sendo um circuito fechado, esse circuito não é completamente fechado, digamos assim. A gente também vai ter outras vias ascendentes que vão fazer parte. Porque, por exemplo, a gente vai perceber logo depois
que aquele estímulo ocorreu, ou perceber a dor. E isso se deve a outras conexões também com os centros superiores. Então, a gente vai ter comunicação com o cérebro, que a gente vai interpretar a dor, conexão com o cerebelo, que vai atuar na questão da coordenação motora, e não necessariamente esse circuito vai ser fechado, porque isso aqui é um arco reflexo. Mas a via pode vir por aqui, mas pode, por exemplo, ascender, ou então pode, por meio dessa região que a gente chama de comissura branca, atravessar para o lado contralateral, porque a gente sabe que a maior parte, tanto das vias ascendentes quanto as vias descendentes, vão cruzar, seja a nível da medula espinal, seja a nível do tronco encefálico. Então, aqui eu trouxe essa imagem, que ela é bem legal, só para a gente entender de fato o que é que significa esses funículos, que são nada mais do que fibras nervosas, axônios. E aí eles vão participar dessas grandes vias ascendentes e descendentes, que a gente tem aulas no cronograma específicas para estudar esses tratos, né, que são tão importantes. Mas dentre eles eu trouxe dois. O trato córtico-espinal lateral, que ele se localiza aqui, né, no funículo lateral, e o trato córtico-espinal anterior, que vai ficar no funículo anterior. O trato córtico-espinal, ele é responsável pela maior parte da nossa... É o principal, né, do sistema piramidal, e ele vai ser o principal responsável pela nossa motricidade voluntária. E ele se origina lá do giro pré-central, né, do lobo frontal, no córtex motor primário. E aí, a partir de lá, ele vai vir pela cápsula interna, né? Perceba, lembra que a gente falou na aula anterior que o lentiforme vai ficar lateralmente, a cápsula interna, enquanto que o tálamo e o caudado vão ficar mais medialmente. Então, ele vem pela cápsula interna, passa pelo tronco encefálico e vai constituir lá no bulbo o que a gente chama de pirâmide. Então, a pirâmide nada mais é do que o trato córtico-espinal. E aí parte, né, vai decussar, formando o trato córtico-espinal lateral, que fica no funículo lateral. E esse trato córtico-espinal lateral, ele vai ser responsável pela movimentação fina, né? Quando a gente fala de extremidade dos nossos membros, na parte mais distal, esses movimentos mais delicados. E o trato córtico-espinal anterior, que não vai cruzar, né? E vem aqui para o funículo anterior. Outro trato muito importante, né? O fascículo também, que a gente chama, os fascículos grácil e cuneiforme, que ficam lá no funículo posterior. Eles são responsáveis pela propriocepção consciente, ou seja, pela sinestesia. Você tem consciência de que você está se movimentando, consciência da posição dos seus membros, consciência do movimento, mesmo que você não esteja vendo aquilo, né? O tato discriminativo ou epicrítico, que é aquele tato fino que você consegue descrever as características táteis do objeto a partir do tato, e a sensibilidade vibratória. Então, essa via é extremamente importante. Então, como é que funciona, né? Ela vem, os fascículos grácil e cuneiforme vão vir da medula, por exemplo, eu tenho esses estímulos da periferia, vem aqui, né, pelo nervo, que é misto, e aí entra na raiz nervosa dorsal, passa pelo gânglio espinhal dorsal, vem aqui, né, para o corno posterior, passa para o funículo posterior, né? E aí depois vem aqui para o bulbo. E aí no bulbo a gente vai ver posteriormente que vão ter regiões muito parecidas com o funículo posterior, né? Que na verdade vão ter os núcleos grácil e cuneiforme, e lá vai ter a sinapse, né, com neurônios de lá, que vão, por sua vez, emitir projeções para o tálamo, que o tálamo é o grande integrador dos nossos estímulos sensitivos, né? Ele quem vai captar a maior parte dos estímulos sensitivos que a gente recebe e vai distribuir para áreas específicas corticais, que aqui no caso do exemplo foi para
o córtex sensitivo primário lá no giro pós-central, né, no lobo parietal. Então, vamos lá para o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele se localiza entre a medula espinal, né, o limite a gente já até comentou, que se dá a nível de forame magno, e entre o diencéfalo. O tronco encefálico, juntamente com o cerebelo, vai se localizar na fossa posterior do crânio, e essa fossa posterior vai ser delimitada da fossa média, né, pela parte petrosa do osso temporal e também pela tenda do cerebelo, que a gente consegue ver aqui, que é a prega de dura mater, né? Bom, vamos iniciar olhando a superfície ventral do bulbo, né? O bulbo é essa região aqui, ele é delimitado da ponte por esse sulco bulbo-pontino, que só existe nessa região anterior, né? Além disso, a gente consegue perceber aqui uma continuação daquela linha mediana da medula, a fissura mediana anterior da medula. Então, a gente percebe que aqui, eu botei até essa imagem para a gente ver o quanto é semelhante, porque realmente eles são contínuos. Então, você percebe aqui que a fissura mediana anterior vai se continuar também no bulbo. E também os outros sulcos laterais, porque ele vai exatamente assim como a medula ser dividida numa região mais ventral, outra mais lateral e outra mais dorsal. E aqui, né, nessa linha, entre essa linha mediana anterior, né, a gente vai ver as pirâmides, que são que correspondem, né, ao trato córtico-espinal anterior, o trato córtico-espinal, desculpa. E aí, como a gente já falou anteriormente, cerca de 85% das fibras do trato córtico-espinal vão decussar aqui, obliterando, né, essa fissura mediana anterior, e vão constituir o trato córtico-espinal lateral, que vai para o funículo lateral da medula, enquanto uma parte não vai decussar e vai para o funículo anterior. Além disso, aqui, lateral às pirâmides, a gente consegue visualizar duas eminências, que são as olivas, nas quais está localizados os núcleos olivares inferiores. Além disso, a gente pode perceber também que no bulbo se conectam os nervos cranianos do 9 ao 12, né? O glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Aqui, novamente, mas eu já falei bastante do trato córtico-espinal, né? Que vem pela cápsula interna, uma parte vai cruzar na pirâmide e outra não vai, né? Vai para o funículo anterior e a parte que cruza vai para o funículo lateral. Aqui a decussação das pirâmides, que fica na parte mais caudal do bulbo mesmo. Tá. Aqui a gente tem uma vista posterior do tronco encefálico, né? Então, a gente visualiza aqui o bulbo. É interessante frisar que não existe uma delimitação, assim como na parte anterior não tem uma linha, que é o sulco bulbo-pontino, que vai delimitar a separação entre bulbo e ponte. Aqui na superfície posterior não tem essa delimitação. Então, assim, a gente percebe aqui que o bulbo, esse sulco mediano posterior, que é idêntico àquele sulco mediano posterior lá da medula, ele vai de forma contínua separando, né, entre os tubérculos, de cada lado tem os tubérculos grácil com cuneiforme, que vão corresponder aos fascículos grácil cuneiforme do funículo posterior. E aí, esse sulco mediano aqui, posterior, ele vai se abrir. E aí ele se abre e forma as paredes laterais do quarto ventrículo. E aí isso é interessante porque antes dele se abrir, a gente diz que é a porção fechada do bulbo,
Porque dentro vai ter um canal do bulbo que é contínuo ao canal central da medula. Só que depois vai se abrir e não vai ter mais esse canal. O que a gente vai ter vai ser mesmo o quarto ventrículo. Aqui, só para frisar, né, os tubérculos grácil e cuneiforme é idêntico, gente. Tipo, fascículo grácil e cuneiforme da medula, vem para cá tubérculo grácil e cuneiforme. E é exatamente nos tubérculos grácil e cuneiforme que a gente vai ter os núcleos grácil e cuneiforme, onde as fibras do fascículo grácil e cuneiforme vão fazer sinapse para que desse núcleo do bulbo o estímulo sensitivo vá para o tálamo e do tálamo para o córtex sensorial. Aqui, novamente, né, o que eu falei, exatamente, perceba que é idêntico. Esse sulco medial posterior é idêntico a esse aqui do bulbo. E aí só vai ascendendo. O cruzamento se dá mesmo a nível bulbar. Aqui, novamente, para mostrar, né, os tubérculos grácil e cuneiforme, nessa visão mais dorsolateral. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a ponte. A ponte, ela se localiza... A ponte, realmente, ela faz uma ponte entre o mesencéfalo e o bulbo, né? E ela se localiza aqui nessa parte basilar do osso occipital e também pega uma partezinha aqui, ó, dorsal da célula túrcica. A ponte, ela é formada por várias estrias de fibras, como a gente pode visualizar aqui nessa vista frontal. E essas estrias vão convergir para dar origem ao pedúnculo cerebelar médio, que vai entrar no cerebelo. E essa delimitação entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio é exatamente esse ponto aqui que se conecta o nervo trigêmeo. A ponte vai ser permeada longitudinalmente pelo sulco basilar, que é onde vai ser alojada, né, a artéria basilar do polígono de Willis. E como eu já falei, a delimitação entre ponte e bulbo na face anterior é o sulco bulbo-pontino. Além disso, nesse sulco bulbo-pontino se conectam 3 nervos bem importantes, que é o abducente, o facial e o vestíbulo coclear. Por isso que quando eu tenho um tumor nessa região, por exemplo, eu vou ter uma sintomatologia bem extensa. E aí a gente vai chamar de síndrome do ângulo ponto-cerebelar. Quando a gente vem para uma vista dorsal, como eu já falei, não existe uma delimitação entre bulbo e ponte. Então, acaba que a gente considera e a gente estuda o que é que contém no assoalho do quarto ventrículo. E aí a gente percebe, né, que tem os pedúnculos cerebelares, a delimitação superior do quarto ventrículo, né, vai ser exatamente o véu medular superior, que são fibras mesmo, mielínicas, o pedúnculo cerebelar superior. Enquanto a delimitação mais inferior vai ser aqui, ó, pedúnculo cerebelar inferior, e aqui os tubérculos grácil e cuneiforme. Além disso, algumas outras estruturas que são importantes e que estão contidas nessa região são a eminência medial, e a eminência medial vai formar, né, se dilatar aqui para formar o colículo facial, que é uma região que há fibras do nervo facial. E, além disso, nós também temos aqui abaixo, né, o trígono do hipoglosso e o trígono vagal. O trígono do hipoglosso vai ter o núcleo do nervo hipoglosso e o trígono vagal vai ter um núcleo dorsal do vago. Além disso, aqui lateral às eminências mediais, a gente vai ter essa área vestibular. Essa área vestibular é onde se localiza o núcleo vestibular do nervo vestíbulo coclear. E aqui, né, mais escondidinho, vai estar o locus ceruleus. O locus ceruleus é a região do encéfalo que mais contém, com a maior densidade de neurônios noradrenérgicos.
que novamente, né, a gente consegue ter uma visão melhor do quarto ventrículo. Perceba que o sulco mediano posterior aqui do bulbo se abrindo para formar o quarto ventrículo. E aqui o véu medular superior delimitando essa parte superior. Agora vamos para o mesencéfalo. Bom, o mesencéfalo ele se localiza entre o diencéfalo e a ponte. Na aula passada, né, a gente viu algumas delimitações do diencéfalo, e aí a gente viu que essa comissura aqui, que é a comissura posterior, que vai suspender a glândula pineal, ela vai ser uma dessas delimitações, né? Abaixo da comissura posterior, a gente vai ter o teto do mesencéfalo. Além disso, a gente lembra do subtálamo, que é essa região aqui. E abaixo dele, né, nós vamos, né, é uma delimitação, né, como se fosse uma área de transição entre o diencéfalo e o mesencéfalo. Essa região aqui é chamada de teto. Por quê? Porque a gente percebe que é um pouco mais verticalizada, mais inclinada. Então, realmente, ela está mais superior. E aí, essa região aqui é chamada de teto. Enquanto que essa região aqui é chamada de pedúnculo cerebral. Dentro do mesencéfalo tem um canal que é chamado de aqueduto de Sylvius ou aqueduto cerebral. E ele é uma continuação, ele comunica, né, o quarto ventrículo, se continuando com o quarto ventrículo, e comunica o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo, que vai estar delimitado, né, cujas paredes é delimitada aqui pelo diencéfalo. O pedúnculo cerebral, que a gente vê aqui, ele é dividido em duas partes, quando a gente vê aqui um corte transversal. O tegmento, que é uma parte que tem mais células mesmo, mais neurônios, e a base, que é uma parte que tem mais fibras. Lembrando que isso aqui é dorsal e isso aqui é mais ventral. Entre o tegmento e a base do pedúnculo cerebral, a gente tem a substância nigra. E aí, a substância nigra, né, como a gente falou na aula passada, ela é considerada também um núcleo da base. Aqui, normalmente, a gente tem uma vista mais posterolateral. E aí, se a gente observar esse teto, né, que a gente vê aqui, que tem essas duas eminênciazinhas, essas duas eminênciazinhas nada mais são que os colículos. E aí, a gente tem 4, né? 2 colículos superiores e 2 colículos inferiores. Os colículos superiores, eles se conectam aqui com o corpo geniculado lateral do tálamo. E aí, se vocês perceberem, né, o corpo geniculado lateral do tálamo, ele se continua com o trato óptico. Então, os colículos superiores fazem parte da via óptica. Já os colículos inferiores vão se comunicar aqui com o corpo geniculado medial do tálamo. E aí eles vão fazer parte da via auditiva. Aqui é uma dica, digamos assim, um macetezinho para lembrar qual faz parte da via óptica e qual faz parte da via lateral. Então, a gente lembra de duas palavras, sol e ímã. Eu peguei esse macete de um canal que eu gosto de acompanhar, que é o Neurocurso, que é dos meninos da Liga de Neuro da UFPB. O S é de colículo superior, o O é de via óptica e o L é de corpo geniculado lateral. Então, quem é que faz parte da via óptica? Colículo superior, que é da via óptica, e corpo geniculado lateral. E o ímã, para a gente lembrar da via auditiva, que é colículo inferior, corpo geniculado medial do tálamo, via auditiva. E sempre lembrando que isso aqui, ó, é diencéfalo, que na aula passada a gente viu, né, que do qual faz parte glândula pineal, tá aqui o tálamo, os corpos geniculados do tálamo. Então, vamos seguir. Além disso, aqui no mesencéfalo inferior aos colículos inferiores, vão emergir os pares do nervo troclear. E aí é interessante porque é o único par de nervo craniano que vai emergir da face posterior do tronco encefálico.
Agora, vamos dar uma olhadinha nos pedúnculos cerebrais, né? Que a gente já estava vendo aqui. Os pedúnculos cerebrais que fazem essa parte mais ventral do mesencéfalo. Bom, eles vão emergir da ponte, né? E vão se separar. E cada pedúnculo cerebral vai, como o próprio nome já diz, vai penetrar no cérebro. E aí, entre eles, a gente tem uma fossa peduncular. E nessa fossa é onde se localiza essa substância perfurada posterior. E em cima dessa substância perfurada posterior, a gente pode ter um limite, digamos assim, uma delimitação anatômica, são os corpos mamilares, que a gente viu na aula passada, que são parte do diencéfalo, né? Vou seguindo para o cerebelo. Bom, o cerebelo, ele se localiza entre a ponte, ele se localiza dorsalmente a ponte e ao bulbo. E também se localiza, ele repousa, né, sobre a fossa cerebelar do osso occipital, e ele está separado aqui do lobo occipital por essa prega de dura mater que a gente já comentou bastante, que é a tenda do cerebelo, que é a separação, formada, né, pela separação dos folhetos externo e interno da dura mater. O cerebelo, ele vai se conectar a diferentes regiões por meio dos pedúnculos. Então, a gente tem o pedúnculo cerebelar inferior, que vai se comunicar com o bulbo. O pedúnculo cerebelar médio, que vai se comunicar com o tronco. Lembra que vai se continuar com aquelas fibras transversais lá da ponte? Então, o pedúnculo cerebelar médio se conecta com a ponte. E o pedúnculo cerebelar superior vai se comunicar lá com o mesencéfalo. Quando a gente olha assim a superfície do cerebelo, a gente percebe uma região central que a gente chama de verme. Ela é uma região ímpar mesmo, só tem ela. E aí ela vai separar os lobos cerebelares direito e esquerdo. Aqui, novamente, a gente consegue ver os pedúnculos cerebelares. Aqui é na posição exatamente que ele vai se encaixar lá no tronco encefálico. Né? A gente vê aqui. O pedúnculo superior que vai se encaixar com o mesencéfalo, o médio que vai se encaixar com a ponte e o inferior que vai se encaixar lá no bulbo. E aqui a gente tem uma noção da parte interna do cerebelo. O cerebelo, assim como o telencéfalo, né, ele também tem um córtex externo de substância cinzenta e um centro com substância branca. E aí, esse centro a gente chama de corpo medular do cerebelo. E dentro desse corpo medular do cerebelo, a gente também vai ter núcleos de substância cinzenta, que são 4. Os núcleos fastigial, os núcleos globosos, o núcleo emboliforme e esse todo denteado, que é o núcleo denteado. Como existem 17 lóbulos do cerebelo e eles não têm muito uma diferença funcional tão grande, a classificação, a divisão anatômica mais adotada é a divisão em lobo, que corresponde também à divisão funcional. Então, a gente divide o cerebelo em 3 lobos. O lobo floco-nodular, que é esse aqui verdinho. Eu botei essa imagem só para a gente ter uma noção que ele meio que está aberto, digamos assim. E aí ele vai se prender aqui no tronco. O lóbulo floco-nodular, ele também é chamado de vestíbulo cerebelo. E ele está relacionado à manutenção do equilíbrio e também à questão dos movimentos oculares. Reflexo. Nós também temos o lobo anterior do cerebelo, e o lobo anterior é chamado de espinocerebelo, e ele está relacionado à regulação do tônus muscular. E temos também o lobo posterior,
que é chamado de cérebro-cerebelo, e ele está relacionado à coordenação dos movimentos voluntários. Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Foi bem curta. Na aula passada, a gente viu as estruturas derivadas do prosencéfalo, o telencéfalo e o diencéfalo. E hoje a gente viu o mesencéfalo e as estruturas derivadas do rubencéfalo, que são, né, ponte, cerebelo e o bulbo. E a gente viu a medula espinhal. Então, obrigada pela atenção.